Você está pronto para a aventura mais bizarra da sua vida. Destino: a Índia. Você chega ao aeroporto de Mumbai. Em seguida, pega um trem para a estação ferroviária de Modinimb. Separe um bom livro. É uma viagem de 11 horas. De Modinimb, um táxi o levará por 20 minutos até a sua parada final, o pequeno vilarejo de Shetpal. A população é de 2.500 habitantes. Faz muito calor aqui e a cidade é cercada pela selva. Os moradores são amigáveis e hospitaleiros. O local parece com um vilarejo indiano comum, até que um dos habitantes locais o convida para uma refeição na casa dele. Você mal entra e nem percebe uma cobra passando pelo seu pé. Agora deixe-me lembrá-lo de que a cobra real é uma das mais perigosas do mundo. Seu veneno paralisa o sistema nervoso e causa problemas de visão, fraqueza muscular, dificuldade para respirar e, bem, nada de bom daí. Ele é tão tóxico que uma única picada é suficiente para matar 20 pessoas adultas. Algumas dessas serpentes podem cuspir o veneno a vários metros de distância. Ptoi! Elas miram nos olhos e disparam com 90% de precisão, possivelmente causando cegueira. Convenhamos, 90% de precisão é muito bom. Vamos contratá-la. De qualquer forma, a cobra rasteja para dentro da casa para a qual o convidaram. Quando você finalmente a vê, fica petrificado de medo. A família também percebe o animal, mas todos parecem encantados. Os sorrisos em seus rostos o deixam totalmente confuso. Neste vilarejo, cada casa tem um canto especial chamado Devastan. Ele é dedicado apenas para as cobras reais. É um lugar seguro onde elas podem dormir, almoçar, relaxar e escapar do sol escaldante. As pessoas as alimentam com carne e ovos e até brincam com elas. Aqui, essas serpentes são consideradas como membros da família. Assim como, para você, são os cachorros e gatos. As cobras reais estão por toda a parte em Shetpal. Você estará caminhando pela rua e uma delas estará rastejando ao seu lado. Os moradores as veem como moradoras e compartilham seu espaço com elas. Esses animais entram nas casas, nas escolas, em qualquer lugar. Aí você se pergunta, elas não picam? Aparentemente, nenhum caso foi relatado em Shetpal. Bem, pode até ter havido casos, só que ninguém relatou. Mas certamente não houve nenhum incidente trágico devido à picada venenosa de uma cobra real. Isso também ajuda para que essas serpentes acolhidas nessa aldeia em particular sejam tão acostumadas a ver e estar perto das pessoas e não percebam humanos como ameaças. A sua próxima pergunta deve ser: por quê? Bem, as serpentes são animais sagrados para o povo da Índia, mas Shetpal é única. Em nenhum outro lugar do país elas vivem em tamanha harmonia com as pessoas. Sim, existem encantadores de serpentes que podem controlá-las, mas isso é diferente. Mesmo assim, tenho certeza de que você não está tão acostumado com cobras aqui quanto elas com você. Então, uma estada meio prolongada em Shetpal provavelmente pode deixá-lo estressado. Então, vamos para o extremo noroeste da Índia. Hora de pegar um táxi para chegar até a cidade de Kuldara. Mas nem todos os motoristas de táxi estão dispostos a levá-lo. Você não consegue entender por que tantos estão se recusando. Com uma boa negociação, finalmente convence um deles a levá-lo até lá. Apreensivo, o taxista para o carro do lado de fora do vilarejo e explica o resto do caminho e como chegar lá. Quando você finalmente chega ao local, vê apenas estruturas de tijolos em ruínas, um sol escaldante e quase nenhuma vegetação. Kuldara parece uma cidade antiga, recentemente escavada por arqueólogos. E ela é realmente antiga. As primeiras construções foram feitas por volta do século XIII. Os habitantes plantavam, aprenderam a encontrar água e tinham excelentes habilidades comerciais. Ela era rica em recursos naturais, como valiosas rochas calcárias e minerais subterrâneos. O lugar prosperou por séculos. Mas tudo mudou em 1825. Uma noite, os moradores locais simplesmente empacotaram tudo o que podiam carregar e deixaram suas casas. A próspera cidade foi abandonada em um piscar de olhos. O mistério é que ninguém sabe por quê. De acordo com uma teoria, a fonte local abastecedora de água havia secado, mas isso não iria forçar os moradores a abandonar suas casas no meio da noite. A versão mais conhecida conta que um político cruel local se apaixonou pela filha do governante da cidade. O político ameaçou aumentar os impostos, que já eram escandalosamente altos, se a garota se recusasse a se casar com ele.
e o homem deu a ela o prazo de 1 dia para tomar uma decisão. Os moradores preocupados decidiram apoiar a garota e seu pai e uma noite deixaram suas casas em segredo. Agora, o lugar é considerado um centro de más energias. As pessoas acreditam que os moradores amaldiçoaram a aldeia antes de partir, para que mais ninguém pudesse viver lá novamente. Os habitantes da região têm medo de lá e tentam evitar a vila, mas ainda assim ela atrai turistas. Você só não pode ficar muito tempo depois de uma breve caminhada pela cidade abandonada. A próxima parada é o vilarejo de Shani Shingnapur. Assim que chega lá, imediatamente sente o clima positivo e a amabilidade dos habitantes locais. Existem lojas, cafés, escolas, bancos, nada fora do comum para uma pequena cidade. Mas o mais estranho sobre a aldeia é que não há fechaduras lá. Alguns prédios não têm nem portas ou janelas, incluindo as casas das pessoas. Os proprietários não trancam suas lojas à noite. Os produtos ficam nas prateleiras, totalmente abertas para qualquer pessoa entrar e pegar. Quando os moradores saem de suas casas, tudo, pertences pessoais, objetos de valor, não são escondidos de maneira alguma. Mas aqui está o ponto, não há roubo na aldeia também. Isso porque os moradores acreditam que qualquer um que tentar roubar ou se meter em problemas será cegado pela divindade local que protege a vila. Diz a lenda que, cerca de 300 anos atrás, uma grande laje preta de pedra foi parar na costa de um rio nas proximidades após uma forte tempestade e enchente. Naquela noite, o chefe da aldeia teve um sonho em que a divindade Shani apareceu para ele. Shani disse que os residentes teriam que colocar a pedra no centro da cidade e ela protegeria para sempre as pessoas, mas com uma condição: ninguém poderia construir paredes ou teto ao redor do objeto sagrado. Deveria ficar aberto para Shani manter seu olhar atento. Depois que a pedra foi colocada na praça da aldeia, os moradores decidiram remover as fechaduras de suas casas. Eles não precisavam mais delas, pois acreditavam na proteção da Shani. Ninguém esconde nem o dinheiro nem as joias. Os banheiros públicos são cobertos apenas com uma cortina fina. Em 2015, uma delegacia surgiu no local, mas nenhuma ocorrência foi registrada ainda. Nela também não há portas. Nosso destino final é Hongdae. Se você for na época certa, perceberá que centenas de moradores estão se preparando para uma celebração inusitada. Crianças, adultos, idosos, todos ajudam a organizar uma magnífica cerimônia de casamento. Os moradores arrumam uma mesa elaborada com comida, decoram um templo onde o evento acontecerá e levam presentes para os futuros noivos. O clima é alegre, como era de se esperar. A cerimônia de casamento normal começa, mas há uma pequena estranheza. A noiva e o noivo são sapos. Sim, os moradores locais organizam casamentos para sapos para que a chuva venha. O mais incrível é que eles se preparam para essa cerimônia como se o feliz casal fosse humano. Aposto que a diversão vai até tarde da noite.